Olá, amadinhos! Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui começando mais uma live nessa oportunidade que estamos tendo de podermos estudar o livro de Eclesiastes. Hoje vamos estudar a partir do capítulo que é o 11. Então, todos aqueles que estão chegando, Bruno Alves, Pastor Elaine, seja muito bem-vinda. E que cada um aqui possa se sentir muito à vontade, conforme eu tenho aqui falado no início já desse nosso momento. Essa é uma série de lives, né, que está sendo feita dentro de um estudo do livro de Eclesiastes. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 11, mas não é somente ele. Nós já temos estudos até aqui, de fato, do capítulo 1. Né? Temos um vídeo de introdução falando sobre o que trata o livro de Eclesiastes, e aí vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E na sexta-feira vai ser a nossa última live também, para nós fecharmos esse livro. Espero que tenha já abençoado muitas vidas, assim como tem me edificado, e que hoje também você esteja com grandes expectativas daquilo que o Senhor vai falar a cada um de nós. Conforme eu cheguei e falei, a nossa querida pastora Elaine, que é a convidada de hoje, vai estar aqui com a palavra para poder também ministrar esse capítulo, que você possa estar chegando, né, ficando conosco e convidando outras pessoas também para estarem entrando nessa live. Eu vou agora fazer o convite para ela. Vamos ver aqui em nome de Jesus, já deu tudo certo. Que não pode participar. Pastora, tente mandar, né, solicitar para participar, que eu chego e aceito. Acho que assim fica mais fácil e mais correto. Mais uma vez vou dar aqui boa noite para todos que estão presentes. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Minha querida Edinalva, foi a gente que eu tive que ajustar um pouquinho o horário porque eu já cheguei do trabalho em cima do laço. Então você entrou aqui juntinho com a gente, tá tudo certo, tá? Que bom tê-la aqui. Agora sim, mandou o convite, aceitei e vamos que vamos. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Vou aceitar novamente. Pode ter dado algum erro. Aleluia! Foi, glória a Deus. Foi, tranquilo e Boa calma, graças a Deus. noite, a paz do Senhor. Amém, a paz. Glória a Deus, deu tudo certo. Queridos, conforme eu sempre faço, né? Aqui, eu daqui a pouquinho vou estar lendo todo o capítulo 11 do livro de Eclesiastes, mas a palavra vai estar com a pastora Elaine para estar fazendo os apontamentos, né? E a gente fazendo essa troca. Mas antes, né? Eu gostaria que ela mesmo se apresentasse, falasse um pouquinho de si, da sua igreja, para que as demais pessoas que vão estar acompanhando através aqui da live da Igreja Nova Vida do Riachuelo também, né, possam conhecer um pouquinho mais de você. Fica à vontade. Amém. Boa noite a todos. Eu sou a pastora Elane, sou liderança ali na Igreja Nova Catedral, fica pertinho de vocês, em Campo Grande. E nós temos um grupo ali que Deus tem edificado e Deus tem trabalhado, e nós estamos aí para trabalhar, né? E Glória a graças a Deus. Deus, o Senhor tem nos dado graça e tem nos guardado e tem nos feito crescer ali em Campo Grande. E eu tenho declarado que esse bairro é do Senhor, né? E eu Amém. creio que o Senhor vai usar não só a nossa igreja, mas todas as igrejas que estão ali para alcançar mais e mais vidas, né? Amém. Glória a Deus. Esse é o propósito. E pregar o evangelho a toda criatura, que muitas almas, né, se rendam a Jesus. Glória a Deus. E que através dessa live também muitas pessoas sejam edificadas. Então, mais uma vez, aqueles que estão chegando, boa noite, que Deus abençoe, fiquem à vontade. E aí, conforme eu fiz na última live, né, não foi assim que eu fiz em todas as lives, mas conforme eu fiz na última live, aqueles que ao longo do nosso bate-papo, ao longo daquilo que estaremos falando aqui, sentirem alguma dúvida, anote, porque no final eu vou abrir um momento de perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Se nós soubermos responder na hora, nós iremos falar. Se não soubermos, com muita humildade, te informaremos isso e buscaremos a resposta para que posteriormente possamos te dar. Tá bom? Mas o importante é você sanar as suas dúvidas e que assim a gente possa crescer. Amém? Então vamos à leitura. Se você ainda não pegou sua Bíblia, pega aí Eclesiastes, capítulo 11, e vamos ler o que diz do seu versículo 1 até o seu versículo final, que é o versículo 10. Diz assim: Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias,
derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Somente até aí. Fique muito à vontade para aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração. Amém, Suzana, minha querida Suzana, minha amiga. Eu preciso dizer primeiro que eu achei sensacional que Eclesiastes tenha ganho lá na sua pesquisa, porque é um livro intrigante, né? Às vezes a gente lê, e você disse isso lá na live na primeira inicial, né? Que foi de introdução. A gente lê o livro, a gente relê, a gente lê quantas vezes forem. Se a gente não estiver atento, a gente não entende exatamente do que trata, né? Então, tem muita gente que passa uma vida achando que Salomão estava falando de vaidade, né? Apenas de futilidades, né? E eu achei sensacional a bolha de sabão. Eu acompanhei todos, né? Às vezes não conseguia ver no ao vivo, mas eu assistia todos. E confesso que fui ficando intimidada, hein? Eu falei, gente, essa galera é muito boa. E eu fui aprendendo muito, aprendi muito mesmo com todas as lives. Apontamentos maravilhosos. Eclesiastes, ele, no capítulo 11, ele ensina e estimula muito a gente a aproveitar oportunidades, né? Mesmo diante de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós somos estimulados, né, pelo pregador a aproveitar as oportunidades que Deus ele dispensa a nós todos os dias. Então, já lá no primeiro versículo, eu estou lendo aqui a minha Bíblia, está aqui do lado, eu tenho que olhar aqui do lado. Lá no primeiro versículo, então ele já vai falando, lance teu pão. Então o pão ali é como um esforço, um recurso. Lançar o pão sobre as águas, para mim, né, sugere doação sem a expectativa de uma recompensa imediata, né? Você vai semear, por exemplo, e lançando sementes sobre a terra, você não vai ver uma planta crescendo no dia seguinte, né? Então, leva um tempo para que a semente germine, leva um tempo depois para que a planta cresça e ela apareça, né, ali já acima do solo. Então, lançar o pão sobre as águas é lançar sementes, né? E sem a expectativa de o dia seguinte. Nós não sabemos. Assim como nós... um exemplo disso é um testemunho nosso aqui do meu grupo, da igreja, quando eu era ainda de outro ministério, nós fazíamos evangelismos em sinais, em praças, e enfim. Ali a gente
evangelizava, distribuía palavras, né, envelopezinhos com palavras e orávamos por pessoas na rua, às vezes nos sinais de trânsito. Uhum. E essas palavras lançadas, elas eram sementes. E, na verdade, nesse caso, eu não vi elas germinarem, eu não vi frutificar, mas eu creio que houve frutificação. E eu creio que, ainda que não em todos, mas alguém que ouviu a palavra, essa palavra ela ficou guardada e ela germinou um dia, né? Então, lançar o pão sobre as águas seria a gente não ficar esperando, porque depois de muitos dias, não espere que você vá recolher no dia seguinte, não espere que a recompensa virá sobre o que você... Porque tem gente que também faz as coisas... e faz o que é preciso fazer, o que é correto fazer, e o que se tem que fazer, mas quer ser recompensado. E assim, muito rapidamente. Sim. Então, às vezes se frustra, porque nem sempre os resultados eles são imediatos, né? Então, há um tempo, e com Deus é sempre assim, né? Há um tempo em que Ele vai nos ensinar dentro desse espaço em que Ele está nos preparando para receber. Então, lançar o pão sobre as águas eu acho lindo. Depois de muitos dias de recolher, ter a certeza que há uma recompensa de Deus nas nossas vidas para aquilo que nós fazemos hoje. Mas nós não devemos ficar ansiosos esperando que isso aconteça já. E não devemos nos frustrar, porque o tempo não é nosso, né? O tempo ele é de Deus. Sim, não, e é muito importante. Eu fui anotando aqui algumas coisas, né, para não acabar esquecendo. Nós estamos em uma sociedade imediatista, não é? Temos aí micro-ondas, air fry, temos tantas coisas para tudo ser rápido. Graças a Deus por isso tudo, tá? É uma bênção. Mas aí a gente não tem a mentalidade, eu vejo, né, exatamente nessa sociedade que era de agricultura e tudo mais, muitas coisas trazendo esse processo que é natural, né, do plantio, do você plantar, você regar e então você colher. E aí, por nós estarmos numa realidade hoje de muitas facilidades e de muitas coisas imediatas, a gente acaba desvalorizando o período dos processos, né? Aqui a gente, todo ser humano precisou passar pelo ventre da mãe. Ah, mas eu fui mais apressadinho. Mas até esse apressadinho, depois do lado de fora, você teve que passar por um processinho também, não é? Ninguém tem como fugir desse processo. Porque até aquele que foi prematuro gerou também consequência de ser prematuro, então teve que ter um cuidado especial, um zelo. Por quê? Porque foi antes do tempo. Porque tem um tempo, e a gente lê, né? Eclesiastes faz logo lembrar disso, de Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Exatamente. Há um propósito. Se tem propósito, tem um tempo determinado. A não ser que não tenha propósito. Aí vai ser tudo de forma abrupta, vai ser de qualquer maneira, mas tendo propósito a um tempo determinado. E aí, conforme você falou, muito sabiamente, exatamente isso. Eclesiastes, nesse momento, está nos chamando a nos lançar, a nos permitir, né? Realmente, lança o seu pão, faz a tua parte. É isso. Não fica ali, né, pensando, conjecturando tantas coisas, paralisado por planos que você não executa. Porque uma coisa é o tolo que nunca planeja, mas outra coisa também é aquele que fica engessado, que planeja tanto, que daqui a pouco o negócio já passou. E aí você não viveu. Por quê? Porque o medo de errar te paralisou. E aí a gente precisa ter o equilíbrio, né? Porque nós não somos guiados pelo medo. A palavra do Senhor diz lá, em 1 João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus não nos deu espírito de temor, né? Nós temos que ser ousados. Ousadia, exatamente. Então a gente precisa ter essa ousadia. Em Deus, temos um Deus. A palavra do Senhor está nos incitando a isso, né? Até essa ousadia. Então, claro, com a devida prudência, observando, mas não paralisado, sempre observando. Vai fazer tal coisa? Imagine só para fazer essa live. Se eu tivesse
pensando tanto. Na verdade, até eu pensei tanto que demorou um ano para eu voltar de novo. Mas ainda assim não fiz, porque eram as melhores condições. Mas é o que eu falei, deixa eu lançar logo, deixa eu botar ali para todo mundo me cobrar. Eu tive que me botar para me impulsionar, porque se fosse esperar eu ter tempo, eu ter todas as condições incríveis, nunca ia sair esse momento. E é Deus que vai ali agindo. É isso, a gente tem que fazer a nossa parte, porque a de Deus ele nunca falha. E aí é se Sementes apegar estão mesmo na sendo palavra. lançadas. É o quê? Sementes estão sendo lançadas todos os dias. Todos os dias. Amém. E é isso. E aí eu acho que é exatamente, ó, você focou algo muito sério, que Deus também já está nos dando a dica. Depois de muitos dias você verá. Então Deus já está dando a dica. Tem um processo. Faz a tua parte. Espere o processo. Mas depois desse processo, você receberá. Então confia. É o momento de você se lançar nos braços do Senhor. Se lançar, a gente não está como se lançando num precipício, né? De qualquer maneira. Nós estamos nos lançando no propósito de Deus. Tem coisa mais segura do que isso? Não tem. É perfeito. Então que a gente confie de fato, né? Para a gente poder avançar e não ficar paralisado, só planejando, ou então também sendo pessoas imprudentes. Não, o equilíbrio do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Glória a Sim, Deus. a paciência, ela é um dos gomos do fruto do Espírito, né? Precisamos ter paciência. Então, Deus nos treina, né? Você tem o fruto, então você tem paciência. Que o fruto é composto de todas aquelas partes, né? E a paciência é uma dessas partes. Então, precisamos ser pacientes, porque o tempo é de Deus, o propósito é dele, o projeto para as nossas vidas, o projeto de sucesso, quem escreveu foi ele. Nós temos muitos projetos, né? Mas o projeto de sucesso que foi escrito por Deus, esse tem garantia, né, de dar certo. E aí, o verso 2, ele fala de repartir com 7 e até com 8, e isso é muito interessante, porque dá a ideia de ir além do básico. Reparte com 7 e até com 8. Com 7 seria comum, seria o básico, talvez fazer o que está ao meu alcance. E até com 8, passe disso. Né? Não faça apenas o que é a sua obrigação. Faça, porque o que é a sua obrigação você tem que fazer mesmo. Mas faça além. Né? Faça além do básico, faça além de apenas as pessoas que você conhece, né? É o se lançar também em semear onde você não conhece, em abraçar quem você não conhece, né? Às vezes eu já fiz esse trabalho de ir às ruas, né? E às vezes o que as pessoas precisam não é nem de comida, Suzana, é de um abraço, uma palavra, é de conversar, né? Porque comida, tem muita gente que vai para a rua dar comida e houve um tempo em que eu fui para a rua dar comida para as pessoas, eu não conhecia Jesus, eu era do candomblé nesse tempo, eu era muito jovem e a gente ia na rua dar comida. Então, comida muita gente dá. Sim. Mas atenção, amor, uma palavra, isso é além, né? Porque o ser humano precisa de comer, sim, é claro. Mas a gente, em Deus, a gente vai além daquilo que é só a necessidade física, daquilo que o que todo mundo enxerga. O Espírito Santo, ele nos dá visão além daquilo que todo mundo enxerga. Para que a gente possa ver a necessidade, às vezes, espiritual, afetiva de outra pessoa. Né? Então, acho que essa coisa do reparte com 7 e até com 8, pelo menos para mim, dá a ideia de ir além do que é básico, sabe? De fazer mais do que você acha, às vezes, que você só pode ir até ali. Sim. Às vezes é uma limitação que nós mesmos colocamos. A gente impõe limites a nós mesmos. A gente impõe limite até para Deus, né? Porque a gente é doido. Aqui eu chutei o negócio na hora, fez assim.
A gente é doido, a gente quer botar limite em tudo. E então, a gente consegue mais do que o que a gente pensa que consegue, porque é em Deus. Sim. Porque é Deus quem está no negócio, o projeto é dele. Então, vai além. Amém. E aí, você falando isso me fez lembrar exatamente de Provérbios, que vem falando que a alma generosa, ela prosperará. Mas aquele Exatamente. que retém mais do que lhe é devido, vai reter e ter Exatamente. perda. Então, a gente precisa realmente, isso, ter a generosidade que vem do céu. Um texto bíblico que eu amo, e eu falo assim, eu sempre falo, eu preciso ainda me aprofundar mais, eu peço a Deus o mesmo coração, né? Quando eu falo de generosidade, eu me lembro proporcionalmente à igreja lá da Macedônia, que Paulo, ao escrever a carta, né, a segunda carta à igreja ali de Corinto, então está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do seu verso 1, ele vai contando o testemunho das igrejas da Macedônia, que no meio de muita prova de tribulação, que no meio da sua pobreza, eles insistiram em participar da contribuição aos santos, porque eles compreendiam que não era sobre o que eles davam da riqueza que sobrava, não. Porque eles sabiam que, ao fazer isso, eles estavam abençoando tanto aqueles homens, mas eles também estavam sendo participantes de algo que Deus estava fazendo. Então, quando a gente tem essa generosidade no nosso coração, é a compreensão de que eu estou indo realmente viver a vontade do Senhor. Afinal de contas, quando Deus, né, Jesus, ele fala ali da chamada, de quando ele nos vir, né? Quando ele for nos receber, ele vai dizer o quê? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Entra no gozo que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram. E aí, quando foi que eu fiz alguma coisa dessas? Foi quando vocês fizeram para um dos pequeninos. Então, isso ali teve uma generosidade. Então, que assim nós façamos. Senhor, me ensina. A gente precisa também ter essa humildade de lembrar. Às vezes você teve alguma escassez na sua casa, na sua família. Você foi ensinado a guardar alguma coisa porque sempre faltava. E aí isso tá ainda hoje isso está atrelado em você. E aí Precisa de você fica cura. nervoso quando você pensa que vai faltar, você fica estressado, exatamente aí você precisa entender, olha, essa é uma área que eu preciso ser curado. Eu vou aceitar levar isso? Eu já entendi o motivo. Eu tenho uma explicação. Mas eu não posso fazer dessa explicação a minha âncora para justificar eu continuar na mesquinharia, que seja espiritual, mesquinharia financeira, mesquinharia afetiva com as pessoas. Não, que eu venha acessar aquilo que a Bíblia fala. Eu posso ser generoso, eu posso ir além, porque generosidade é isso, é ir além. Porque tem o básico, mas a generosidade é você ir além. As igrejas da Macedônia fizeram isso. E eu, toda vez que eu leio, falo, Senhor, a mentalidade dessa igreja, eles eram pobres. A Bíblia é enfática a dizer as dificuldades que eles tinham, mas eles insistiram, porque existia uma generosidade que não era financeira, mas era do coração. Exatamente. Como está o nosso coração? Né? Que Deus transforme a gente de dentro para fora. Não é somente aquilo que eu faço de aparência, mas aquilo que tem no meu coração, porque também, já lembro logo, já acessei aqui Ananias e Safira. Eles, na aparência, tinham um terreno e venderam e deram tudo, na aparência. Mas o coração deles, na verdade, eles não deram tudo, eles retiveram uma parte. O coração deles estava só em parecer generoso e não realmente serem. E aí, depois, quem quiser, leia lá em Atos capítulo 5, vai falando o que aconteceu com eles, que infelizmente ambos morreram porque tentaram enganar a Deus. Não foi só os homens, tentaram enganar a Deus. Então, que nós tenhamos esse equilíbrio, esse temor de Deus, e que nós venhamos, de fato, receber essa palavra como assim, como uma liberalidade do Espírito Santo, nos fazendo entender, querido, você está aí, ó, segurando tanta coisa. Não. Você pode abrir sua mão, você pode abrir o seu coração para amar mais, você pode chegar e abrir mais o seu tempo para receber mais pessoas. Você pode. Não é você tem que, como se fosse uma imposição, mas é você pode. Porque é o que ele está dizendo. Reparta com 7 e até com 8, porque você pode até com 8. Você pode ir além. Que a gente receba isso, que a gente senta a leveza e saia daqui, né, de fato, motivado. Eu vou além, porque eu posso, porque eu tenho a presença do Espírito Santo. Olha, e você falando, né, da coisa de reter, porque teve alguma falta, eu acho que já te falei isso, então, assim,
durante toda a minha infância, eu tive muita falta. Eu não era como as outras crianças, eu não sabia o que era comer biscoito todos os dias, né? Iogurte a gente não conhecia, graças a Deus, a minha mãe era uma mulher muito batalhadora, então eu não passei fome, mas tive muitas privações, né? Criança, às vezes quer comer um doce, a gente não tinha. E hoje eu sou assim, o Senhor, ele nessa área ele me curou de verdade. Porque meu marido até brinca comigo, ele tá até aí na live, mas ele brinca. Ele fala se ela não pudesse, ela comprava era um ônibus, que era para levar as pessoas daqui para ali, para fazer tudo, sabe? Porque é tão bom perceber que Deus teve um cuidado comigo e num tempo passado eu tive falta, mas hoje o Senhor, ele prosperou na minha vida e não, assim, né? Não estou falando de coisas materiais, sabe? De ter o coração aberto para entrar tantas pessoas, sabe? Quantas Deus quiser enviar para minha vida, para que a gente possa estar junto, e se precisar de ajudar, o que seja, mas é muito mais do que material, sabe? É muito além do que é material. Quando você ama com o amor de Cristo, você sente, você se coloca no lugar, né? Você sente o que a outra pessoa sente, você sabe que precisa fazer algo e o Senhor, ele nos cura mesmo, sabe? Ele não deixa rastros daquilo que o teu passado, ele ficou lá e a dor do passado o Senhor, ele trocou por alegria, sabe? É muito bom saber que você pode contribuir. E eu não estou falando, mais uma vez, de coisas materiais, porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Sim, a gente lembra da viúva pobre. Exatamente. Né? Que apesar da sua pobreza, puxando, né? Exatamente, vai lembrando a palavra. Na sua pobreza foi a que foi mais generosa. Exatamente. Porque ela não foi sobre quantidade, mas foi sobre uma postura de dar o seu melhor para Deus. Então, a nossa postura vai chegar e vai mostrar de fato quem nós somos, né? E aí você falou sobre aquilo que te faltou e hoje você pode fazer. Me lembra da frase exatamente que diz: o ferido fere, mas o curado cura. Aonde outrora era uma ferida, para você, se você se permite ser curado, isso vai curar outras pessoas também. Isso vai redundar em bênção na vida de outras pessoas. E não numa coisa de você ficar ali machucando outras pessoas por causa disso. Então, que Deus nos cure, né? Que Deus nos faça assim, prósperos em todas as áreas mesmo, com liberalidade da presença dele. Exatamente. Amém. Verso 3 chama a atenção. A nuvem cheia derrama água, né? Mais uma vez, essa questão de não reter, né? A nuvem, ela se enche e não há outra coisa a fazer a não ser chover, molhar a terra. E a vida sem água não existe, né? Então, para existir vida, dependemos de água. Então, não há outra coisa a acontecer com uma nuvem cheia a não ser derramar aquilo que está retido, né, sobre a terra e trazer vida. Então, também dentro desse versículo, a gente pode entender que o que o pregador pode também estar tentando passar para a gente é que nós não podemos controlar eventos naturais, obviamente. Esse controle é do Senhor. Mas também alguns eventos na nossa vida nós não controlamos, né? Então, a nuvem é um evento natural, que ela se encha e que chova. E existem eventos na nossa vida em que nós não podemos controlar. Nós não temos controle, por exemplo, sobre se vamos ter uma doença, sobre se vamos perder alguém, né? Às vezes as coisas elas saem mesmo do nosso controle porque elas precisam estar no controle de Deus. Nós precisamos confiar e depender única e exclusivamente de Deus, porque Ele tem todas as coisas. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. É Ele. E nós precisamos confiar nele, depositar
toda a nossa confiança nele. Então, nós não controlamos, por exemplo, às vezes vem o desemprego, né? Nós passamos aí, há poucos anos atrás, uma situação de pandemia, onde nós poderíamos imaginar que passaríamos aquilo que passamos, e nós que trabalhamos, né, em hospital, na saúde, né, vimos algo que nós mesmos duvidamos, não, isso não vai chegar aqui. E isso não vai chegar aqui. Na semana seguinte, o país estava fechado, né? Nós não controlamos. E nós precisamos aprender que nós não podemos controlar todas as coisas. Nós precisamos deixar o controle na mão de quem pode resolver todas as coisas. Nós não sabemos resolver. E às vezes eu uso sempre esse exemplo, porque eu sou péssima no videogame, nunca aprendi. Eu não sei jogar nenhum jogo, não sei. Sou péssima. E tá tudo bem. Eu já desisti há muitos anos e não vou aprender. Ninguém me chama para jogar porque eu não sei jogar. Então, no videogame, você tá ali com o controle na sua mão, né? E tentando vencer o jogo, né? Passar de fase, né? Nós precisamos parar de querer vencer o jogo, sabe? A nossa vida, ela pertence ao Senhor. A nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender que precisamos deixar o controle. Eu não sei apertar aqueles botões, aí vira para um lado, vira para o outro. Eu tentava jogar o negócio, o meu carrinho sempre saía da pista, porque eu não sei controlar. Então, eu preciso deixar nas mãos do Senhor aquilo que eu não controlo. Eu preciso deixar nas mãos dele, mas preciso de fato deixar, porque a gente tem uma mania de, não, o controle é do Senhor. Minha vida está nas mãos do Senhor. Oh, glória a Deus. E aí, quando acontece alguma coisa, eu quero resolver sozinho. Isso aqui eu sei resolver. Né? E eu não espero que o Senhor ele faça por mim aquilo que já está planejado por ele. Eu não sei resolver, eu não tenho humildade para reconhecer que eu não sei resolver. Eu vou lá e tento resolver do meu jeito e eu estrago o negócio mais ainda, né? E aí dou mais trabalho ainda para Deus, né? Porque aí ele tem que resolver aquilo que eu baguncei, né? Sim, exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito eu até indico o livro Loucos por Jesus de Joelhos, do pastor Lucinho, falando sobre oração. E aí ele fala muito, né, e tem a ver com essa questão do controle. Porque quando a gente acha que está perdendo o controle, aí que a gente começa a orar. E aí a gente já perdeu o controle, né? E aí a frase diz, a oração não é o último recurso dos desesperados, mas a primeira reação dos avivados. Então, vou repetir mais uma vez, se você quiser anotar. A oração não é o último recurso dos desesperados, mas a primeira reação dos avivados. Exatamente. E aí eu tenho aprendido muito também na hora de orar, né? Porque quando a gente sabe que a gente não está no controle, a gente começa a orar, Senhor, toma o controle. E o Espírito Santo muito me ensinou a não orar, mas toma o controle, porque Deus já está no controle. Mas Deus tem me ensinado a orar o seguinte, Deus, abra os meus olhos para que eu compreenda que o Senhor está no controle. O Senhor já está no controle, o Senhor já está com um plano perfeito, já sabe o que vai acontecer. Eu é que estou descabelada, eu é que ainda não me aquietei e não percebi isso. Então, me faz compreender, abre os meus olhos para que eu perceba que o controle nunca saiu da sua mão. Ainda que eu, né, igual criança, a gente quer pegar. Pensa numa criança pequenininha, que você tem os adultos jogando, que sabem, né? E fica ali tentando. E a adulto fica, não, calma, depois. Mas na verdade nunca vai dar, porque ele não vai fazer certo, ele não vai passar de fase, porque ele é uma criança. E na presença de Deus nós somos essas crianças, que não sabem agir com um controle na mão. Então a gente tem que deixar com quem sabe. Então o controle já está nas mãos de Deus. Peça para ele, Deus, me aquiete para que eu perceba isso e eu continue confiando naquilo que o Senhor vai fazer, né? Tem o louvor, acho que é Samuel, alguma coisa, Samuel Messias, eu não perdi o controle não, né? Tudo, em todas as situações, ele não perdeu o controle. Jesus morreu, ele estava no controle, né? Davi chegou, Lázaro morreu, ele estava no controle. Tantas outras coisas que pareciam que tinham
era o último momento. Ih, Deus chegou atrasado, não vai dar tempo de resolver. Não, ele estava no controle, assim como ele está no controle das nossas vidas, né? Que o nosso coração se enche dessa verdade, porque a verdade não é o que a gente vê naturalmente. A verdade é aquilo que já está posto. Deus está com as nossas vidas em suas mãos e ele, né, com essas mesmas mãos que foram crucificadas lá na cruz, são mãos poderosas o suficiente também para sustentar a nossa vida e para nos guardar diante do dia mau e do dia bom em todas as áreas, né? Então que a gente lembre disso, em nome de Jesus. Você pensa numa pessoa que achava que controlava todas as coisas. Meu tempo, eu falo sobre isso com as pessoas na igreja, com o pessoal lá, eu falo, meu tempo era cronometrado. Eu precisava ter controle de todas as coisas. Se alguma coisa saísse do horário 10 minutos daquilo que eu programei, Suzana, eu ficava arrasada. Aquele dia para mim acabou. Eu não conseguia me regular mais. Aquele dia eu já tinha saído, sabe, do eixo, porque as coisas não saíram como o meu plano, o meu projeto para aquele dia. E era cronometrado. E isso adoece a gente. Sim. Porque a verdade é que eu não controlo nada. E hoje as pessoas veem o meu lado totalmente diferente. Eu fico assim, 1000 coisas para fazer em uma semana. E vejo como que vai se virar? Aí quando eu começo a dar uma palpitação às vezes, não dá. Aí, como que eu vou me virar? Aí eu paro, não vou me virar, não, porque o Senhor vai resolver todas as coisas aqui. Vai prover tempo, vai dar tempo de fazer Amém. tudo, vai dar certo. E vamos nessa aí, porque eu não controlo nada. Querer controlar tempo, olha, que tolice a mim. É o Senhor Mas do tempo que tem esse controle, né? você vê, a gente fica doido, adoecido. E Sim. por isso a gente cria ansiedade, porque é um desespero na alma de você querer fazer tudo do seu jeito, não deu certo, não saiu como você queria, então deu errado, tem que Não, sair como Deus quer. exatamente. Essa é a nossa realidade. Vamos avançando aqui. Bom, Verso 4. Esse capítulo é difícil você pular um verso, né? E não falar de algum, porque ele, todos eles tira uma nossa, lição. eu fui lendo, eu falei, nossa, isso tem alguma coisa aqui, tem mais alguma coisa aqui. O verso 4 fala do medo de agir, né, diante do desconhecido, semear, né, sem saber se a gente vai colher. Com Deus tem uma coisa que as pessoas falam muito, eu concordo com isso, que primeiro você pisa, depois ele põe o chão, né? Sim, Nós somos todos os dias desafiados a viver por fé, né? O justo, ele viverá da fé. E a sim, gente precisa aprender, de fato, a confiar. Mas há um ponto importante nisso, é que a gente precisa ter uma fé racional, sim. né? Se eu vivo em justiça, se eu vivo segundo os princípios de Deus, então eu posso esperar, né, com fé, Uhum. que Deus ele vai me abençoar. Mas se eu quebro princípios, se eu vivo quebrando princípios, e eu disse isso outro dia na igreja, falei assim, eu falo isso sem medo de errar, que se eu quebro princípios, se isso é para minha vida, eu não posso esperar que Deus me abençoe, porque eu estou quebrando princípios que Ele deixou para mim, e Deus, Ele não vai se desmentir. Sim, Né? Então, às vezes você quer muito, não, eu tenho fé, não, eu tenho fé, mas está vivendo tudo errado, em desacordo com a palavra. sim. Então, eu disse isso outro dia para algumas pessoas, eu falei, eu não sei se você está quebrando princípios e você acha que está recebendo bênçãos, eu não sei quem é que está te dando, mas eu sei que não é Deus. Eita. Sim, Então, isso é algo que eu carrego para mim. Às vezes estão acontecendo coisas boas nas vidas da gente, né? Nas nossas vidas. Mas se eu estou quebrando princípios,
não é Deus quem está trazendo, eu preciso acordar. Eu preciso voltar e viver segundo os princípios que o Senhor deixou para nós, relatados, todos eles, escritos, para que, de fato, aquilo que chega para minha vida como bênção, eu tenho certeza que veio do Senhor e que era algo que Ele tinha separado para mim. Sim. Não tem como chegar e eu chego, achar que Deus vai mudar só para mim. Para todo mundo ele fez uma regra, mas para mim ele fez uma coisa diferenciada. Não, Pode a gente sabe sair que ele aí, é. Dani. Pode sair aí que tá tudo bem. Você tá andando em linha reta, uma hora você dá uma rateada. Não, tranquilo, porque eu sou Deus, eu vou abençoar ela aqui, mesmo ela fazendo tudo errado, em meu nome ainda por cima, né? Porque a gente ainda fala. Exatamente. Uma coisa é a gente, conforme a gente diz, né? O pecado na vida do cristão é um acidente. Não pode chegar e ser um planejamento. Viver de Exatamente. forma relaxada e achar que agora Deus é o meu gênio da lâmpada, que eu vou dar uma esfregada e vai cumprir o meu desejo. Não, Exatamente. ele não é um gênio da lâmpada. Ele é Deus. Ele é Deus. Exatamente. E eu gosto muito eu faço uma analogia meio doida, né? Tem tanto gênio da lâmpada, mas tem o. Você lembra do Pokémon? Pokémon era aquele bichinho que tinha um poder e tal, e o treinador ficava ali preparando ele, e quando ele ia pra batalha, ele ia lá, fulano de tal, eu escolho você. E jogava Pokémon e aquele Pokémon lutava aquela batalha e vencia. E tem gente que tá achando que Deus é o seu Pokémon. Tá aqui na minha Pokébola, tá guardado no meu bolso. Tô vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Mas agora veio a luta, Pokémon, eu escolho você. Deus, vai lá, resolve pra mim. Eu fiz a lambança, agora Exatamente. resolve. Vai você. Não, Deus não é o nosso Pokémon. Tá na nossa Pokébola no bolso, daqui a pouco eu tiro, faço ali, ele vence uma luta, aí depois que venci ainda a luta, bota na Pokébola de volta, bota no bolso, e amanhã eu vou escolher um outro Pokémon. Aí, hoje, Deus serviu. Agora não, quem vai servir é o fulaninho de tal que eu tenho um contatinho e pode resolver pra mim. Aí o outro Exatamente. dia é o outro fulano. E assim, achando que eu posso botar Deus nos meus planos. Não, eu que tenho que entrar nos planos de Deus. Então, até conectando com isso que a gente está falando, quando ele está falando dessa ousadia de semear, ousadia de chegar, né, não ficar observando o vento, não ficar nesse medo, é exatamente conforme você falou. Eu vou ter essa ousadia porque eu sei que estou amparado pelo Exatamente. princípio da palavra. Ousadia, sem estar fora da palavra, na verdade, não é ousadia, é né? Sim. Eu vou chegar, vou passar o meu cartão, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou passar um cartão que Deus proverá. Aleluia, sou mulher de fé. Vou comprar aqui 1000 coisas, tem um limite, então. Se Deus deu limite, é para usar. Aleluia. E Olha vamos aí. fazer compra. Daqui a pouco, meu nome no SPC, Deus também proverá, vai limpar. E vai vivendo uma loucura. Não é Sim. sobre isso, né? Sabedoria em Sim. nome de Jesus. Responsabilidade, né? Você tem que ter. É o que eu estou chamando de fé racional, né? Uhum. A gente tem que ter fé e saber que Deus pode todas as coisas, mas eu não Sim, posso todas as coisas. Eu não posso, exatamente. né? Tem que Então, fazer isso. essa coisa do cartão é maravilhosa. Tipo, eu vou lá, compro, estouro o cartão e pago como? Isso é irresponsabilidade, Deus não tem nada a ver com o meu cartão Sim. de crédito, né? Eu escolhi Amém. fazer algo que está fora daquilo que eu posso fazer. Então, Aham. também sobre, não sobre coisas materiais, mas sobre coisas também espirituais, essa coisa do que está acontecendo hoje, muito, né, a hipergraça, né, Sim. posso fazer todas as coisas porque eu tenho um Deus que é o Pokémon. Deu tudo errado aqui, deu um problema, eu jogo ele porque ele tem poder e ele vai resolver para mim. A hipergraça ela tem feito muita gente cair em desgraça, né? E a Eu- gente desgraça no sentido de fora da graça, de Sim. sair, né? De não estar mais debaixo da graça. Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque princípio ele não foi feito para ser quebrado. Tem uma frase do diabo no mundo, né? Que fala que as regras foram feitas para ser quebradas, né? Leis foram feitas para ser descumpridas, mas os princípios de Deus eles foram estabelecidos pelo próprio Deus para ser cumpridos. Amém. É isso. Ele não fez nada à toa, não.
Ele não fez para nos tolir, muito pelo contrário, né? Esses princípios são como ali uma linha de proteção para Sim, nós, para sim, nortear a nossa vida, para nos dar realmente equilíbrio necessário. Então, que a gente olhe para os princípios de Deus, não com um olhar para quebrar, mas com um olhar de proteção, de zelo da parte de Deus sobre as nossas vidas e que nós tenhamos zelo também para cumprir esses mandamentos do Senhor. Que fez lembrar sim. também de 1 João que diz: os mandamentos do Senhor não são penosos. Né? A gente olha, eu tenho que fazer. Não. Não, Penoso mesmo é você estar nas suas próprias mãos, é estar debaixo da maldição. Penoso mesmo é você chegar e depois ter que lidar com as consequências dos erros. Isso é que é penoso. Mas os mandamentos de Deus, eles trazem vida. Eles trazem, de fato, refrigério para a nossa alma. Ele nos guarda. Então, que a gente não vai ser enredado, né, envolvido em mentiras, em ditados que ficam, engraçadinho, hoje eu tô do jeito que o diabo gosta, e fazer piada terrível como se fosse deboche. Não venhamos entrar em coisas assim, mas temos temor no nosso coração. E saber que Deus é bom e por isso Ele dá regras boas para nos guardar. exatamente. Se nós formos observar todas as leis que Deus ele entregou para os homens, elas são leis que protegem os homens deles mesmos. Sim. Né? Eu gosto sempre de comparar com cinto de segurança, capacete. São leis, né, que foram feitas para que a gente, usando, não se matasse. Porque se eu não uso, é uma lei. Usar cinto de segurança, precisava ser uma lei? Será que Não. precisava? Será que precisava ser uma lei eu ter que usar o capacete e ainda ficar chateado que alguém me parou numa blitz e eu estava sem capacete, vou pagar uma multa? Precisava ser uma lei que me proibisse de usar o celular enquanto eu dirijo? Isso é para me proteger, Sim. né? Então, eu gosto de fazer essa analogia porque eu acho que fica fácil de entender, porque as pessoas acham que Deus é um Deus que impõe, né, as coisas, ele é um Deus tirano, e você tem que ser assim, você tem que cumprir isso, você tem que fazer. Isso é para te proteger, porque ele não precisa de nada. Sim. Nós é que precisamos de tudo que ele dispõe para a gente, nós precisamos. E se eu ando sem cinto de segurança, eu preciso assumir o risco de que num acidente eu posso morrer. Sim. Então, o cinto de segurança ele me protege da morte. As leis de Deus nos protegem da morte. Uhum. Não só a gente está falando de coisas físicas, mas Mas principalmente nossa terra. de morte espiritual. Porque Sim. quebrar princípios nos afasta de Deus. Nos afastar de Deus, uma coisa puxa a outra, né? Um abismo puxa outro. Nos afastar de Deus nos leva para a morte. Sim. Infelizmente, as pessoas não estão se atentando a isso. Tá achando que se afastar dele tá tudo certo. Não, a conta vem, A infelizmente. liberdade, né? Em se afastar. Não tô, olha, sai da igreja, agora eu estou livre. Será? Não, nós nunca somos livres, né? Se a gente está nas nossas, somos guiados pelos nossos Exatamente. próprios desejos, a gente também está Exatamente. sendo dominado somente, né, por aquilo que é momentâneo. Mas Exatamente. nas mãos de Deus é que nós somos protegidos de fato. Fica à Exatamente. vontade. Vamos lá, adiante. Então, verso 5, né? Verso 5 traz para a gente a ideia, né, de que Deus ele é o Criador e a gente não pode prever tudo que ele faz e nem tudo que vai acontecer na nossa vida, né? Então, o controle é dele, nós precisamos ter humildade e confiança nele. Agora, eu acho lindo, né? Eu lembro sempre quando leio esse verso 5 do Salmo 139, que eu acho maravilhoso. Tem muitas versões, né? Mas tem uma versão que eu gosto muito que fala de modo assombrosamente maravilhoso me formaste no ventre, né? Os meus ossos não estavam escondidos, né? É tão maravilhoso a forma como Deus nos fez e nós não conseguimos assim, entender isso, né, com a nossa racionalidade. Então, nós não podemos controlar.
Sim, A gente precisa entender isso. E o tempo todo, né? Esse capítulo ele fala disso. O controle ele é do Senhor. E eu lembrei lendo, né? E estudando para a gente conversar hoje. De Marcos 4:35, né? E no meio de um mar revolto, uma tempestade tremenda, Jesus vem e acalma, ele dá uma ordem, né? Então ele para a tempestade. O controle é dele. Nós não podemos controlar todas as coisas e sim. precisamos ser humildes para reconhecer isso. E isso traz leveza pra gente, né? Exatamente. Quando eu solto ali esse controle que na verdade nunca esteve na minha mão, eu chego e consigo descansar. Aí, hoje mesmo eu estava ouvindo aquele louvor, Solta o Cabo da Nau, e aí tem você falou dessa parte da tempestade, e aí vem falando, né? Trevas vêm me assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre me vê. A gente pensa que está sozinho na tempestade, mas Jesus, quando ele mandou, né, os discípulos passarem para outra margem, e aí eles chegam e passam por uma tempestade, lá de longe, fisicamente longe, mas Jesus estava vendo. E ele foi ao encontro deles. E, de fato, fez o mar se acalmar. Então a gente tem que lembrar disso. Ele está sempre nos vendo. Ele pode até ter mandado a gente por um caminho que, pô, foi ele que me mandou e eu estou passando pela tempestade? Exatamente. Né? Como assim? Será que eu Mas ele entendi está lá. errado? Ele está Não, mas ele já controlando. nos viu. Né? E esse louvor fala sobre isso, vai contando essa história exatamente desse texto bíblico, que então, a gente precisa lembrar, ele está nos vendo. Pode estar parecendo que está longe, não está na situação, mas ele está. Ele nos mandou, ele já sabia da tempestade, ele já sabia do milagre que iria acontecer, ele já sabia de tudo que ele iria fazer. Então, que a gente confie nele, né? Porque, de fato, a gente não sabe nada, a gente não sabe uma coisa básica. Foi de como a gente nasceu, como a gente foi criado dentro do ventre, como é que osso se formou dentro de uma barriga de uma mulher. A gente não consegue conceber e realmente explicar perfeitamente isso, uma coisa básica que todos nós viemos dessa área. Mas Deus está lá e Ele sabe de todas as coisas. Eu fiz até questão, enquanto você foi falando, para ler, né, para pegar o Salmo 139, A que partir do vem falando 13. a partir de qual? Do, 13. do 13? Tem um aqui, eu só vou ler também como é que se diz? O 4, que diz assim: A palavra ainda nem chegou na minha língua e tu, Senhor, já a conhece. Tu me cercas de todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Entra a humildade aí de saber, eu não sei todas as coisas. E então o 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. E é isso, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia, né? O É salmista lindo. reconhecendo a Leiam grandeza de depois, é Deus. lindo. É verdade, leia Eu tudo, estou porque é apaixonada. tremendo mesmo. E quando você falou do louvor, quando diz do monte ele nos vê, né? Israel ele é feito de vales e montanhas o tempo todo. Você sobe e desce. Então, vales e montanhas. Então, Deus ele está sempre no alto. Aleluia, Ele sempre vai nos ver. aleluia. Nunca perde o olhar, né? É. Nunca nos perde de vista. Por mais que você esteja Aleluia. lá embaixo, no vale, né? Porque o louvor diz ele está no monte e do monte nos vê. Nós Uhum. estamos no vale. Podemos estar aqui embaixo, mas ele está nos vendo. Aleluia. Eu tinha até Essa pedido a letra desse louvor, que ele é antigo. Eu não sou boa de louvor antigo. da harpa. Pois é, eu não Eu sou vi boa. hoje. Eu não sou boa de harpa, eu não sou boa. Eu Eu vou te esqueço, passar uma playlist então. eu esqueço as letras. Mas glória a Deus, que você trouxe e me fez lembrar da geografia do lugar onde Jesus morava, né? É verdade. Verso 6 traz para a gente a ideia de que semeadura é ação constante. Não temos que parar.
persistência, perseverança, mesmo diante de incertezas. Isso revela fé. Né? Então a gente não tem que parar, a gente não sabe o dia, como vai ser amanhã o dia, né? Nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias maus, vamos ter dias alegres, né? Outros menos, nós vamos ter dias em que nós vamos sorrir muito, mas vai ter dia que a gente vai chorar. Nós não sabemos. Então nós não podemos parar. Mesmo sem saber como vai ser amanhã. Nós somos, às vezes, pegos de surpresa, né, por coisas muito terríveis. Há 20 anos atrás, né, eu e minha família fomos pegos por uma situação muito terrível, que foi quando minha mãe ficou doente e internada por 2 meses, faleceu. E 13 dias após a minha mãe falecer, o meu irmão sofreu um acidente de moto. E ele tinha 24 anos, ele morreu dias depois do acidente, 1 mês depois da minha mãe. Se espera uma coisa dessa? Claro que não. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, você não sabe. Mas hoje você precisa continuar trabalhando. Sim. Porque eu não posso ficar pensando que amanhã vai acontecer uma coisa ruim. Os dias ruins, eles vão acontecer. E nós, mais uma vez, não vamos controlar. Mas nós precisamos escolher como agir, né, diante dessas... A gente não vai conseguir controlar essas coisas, a gente não vai conseguir mudar certas coisas, mas nós podemos escolher a forma como nós vamos agir diante dos dias ruins. Sim. Outro dia eu até postei isso, assim, tem dias que são ruins, tem dias que são bons, tem dias que são alegres, mas em todos eles nós temos um Deus que trabalha a nosso favor, né? Então, a gente não pode parar a nossa vida pelo medo, pela incerteza. Eu não vou fazer isso porque eu não vou investir nisso porque as empresas podem quebrar. Sabe, você tem um Deus. Se você confia nesse Deus aí que você serve, querido, e se você está caminhando debaixo de um propósito que é dele, você não pode parar hoje porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Uhum. Eu acho que esse versículo ainda nos traz uma perspectiva ainda maior. Ele ainda também... A gente não parar e exatamente pela incerteza, aí mesmo que eu tenho que investir mais ainda. Exatamente. Porque ele está dizendo exatamente isso. Semeia a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Estou lendo o versículo 6. Porque você não sabe qual irá prosperar. Aí é isso. Eu não sei qual vai prosperar, então melhor nem fazer, né? Nada. Não, aí está dizendo, pelo contrário. Se é esta, se é aquela, ou se igualmente ambas. Exatamente por eu não saber qual... desculpa, chutei aqui de novo. Exatamente por não saber qual que vai prosperar, é que eu tenho que investir nas duas. Exatamente. Então, no lugar de você reter, né, se paralisar por medo, aí mesmo que você abra o seu leque de oportunidades. Invista ainda em mais situações para que você possa, se essa aqui der errado, ainda tem aquela, ainda tem aquela outra. E é claro que a gente está falando devido à proporção. Então, você tem que chegar e ser uma pessoa que investe, que não deixa, né, se paralisado pelo medo. Isso em tudo, né, Suzana? Porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente falar e está achando que a gente está falando de investimento, né, financeiros e tal, também. Mas tem pessoas que se trancam, né, porque se decepcionaram com a amizade, então ela não investe mais em relacionamentos, né, com pessoas, né, eu quero viver sozinho agora para sempre aqui, eu não tenho amigos, né. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com as circunstâncias e escolher como agir dentro delas, né? Eu sempre falo que quando eu estou passando por alguma situação, eu pergunto para Deus, como que o Senhor gostaria que eu me comportasse nisso, né? Já passei por situações muito difíceis e
de vontade, eu estava vendo a live de ontem, né? De vontade de explodir, de ter ira, né? Uhum. E, e Deus, ele nos confronta, né? Eu não espero que você haja assim. Né? Uhum. Então, eu sempre pergunto para eles como eu devo agir diante disso que está acontecendo? Como o Senhor gostaria que eu fizesse? O que o Senhor espera de mim? Ele espera que eu continue trabalhando, ele espera que eu trabalhe de dia, que eu trabalhe de noite, e até porque eu estou cansado. Né? A pessoa fala, tá sei lá, 20 e poucos anos, ai, tô cansado. Tá cansado de Somos. vários nadas. Misericórdia. É, Socorro. É a geração nem estuda, nem trabalha, tá super cansado. É o tédio aí, misericórdia. Mas a pois gente não é, pode realmente ser assim, né? Se deixar, né? Brincadeiras à parte, tem gente que não tá fazendo nada, a gente entende que tem gente que tá fazendo muita coisa. Mas é pedir esse equilíbrio ao Senhor, né? Eu não posso chegar e realmente não tem que abraçar o mundo, não, mas eu preciso saber, né, e ter intencionalidade nas minhas decisões. E não ficar assim, é aquele negócio que a pessoa tá fazendo só como se fosse um desencargo de consciência. Só exato. para poder se liberar para reclamar que não deu certo. Ela não está fazendo de verdade. Ela não está investindo de verdade. Eu vou botar aqui uma semente. Ó, como é que vai ser Falei que para ia ser dar errado? regado? A chuva, se não caiu, é porque não era para crescer mesmo. Ah, o culpado foi a chuva que não caiu. Ah, vou botar aqui, mas se eu vou chegar aí adubar a terra, ah, também não preciso tanto. Era só botar a semente. A minha parte eu fiz. É aquilo. Você não está fazendo de verdade. Você só está fingindo para depois dizer: olha, eu tentei, hein? Pelo menos eu tentei. Não, mas o texto está sendo muito enfático. De tarde, você trabalhou, começou. Parou por aí? Não, não cruze os braços. Continue investindo naquilo que você plantou. Continue desenvolvendo. Realmente você não sabe qual das duas vai dar certo, qual vai ser a primeira a dar certo ou não, mas o seu investimento, assim como pode dar uma ou outra, também o texto ainda diz, pode Pode dar dar as as duas. duas. Olha, que perigo! Pode dar certo duas vezes. Ó, Porque às vezes você fica no perigo de dar errado, mas não pode dar muito certo. Então, invista. Deus está nos levando. A gente já começou no versículo 1 falando sobre ousadia, e Deus está nos levando ao longo desse capítulo ainda a continuar falando sobre ousadia, sobre investimento, né? Pode ser, conforme ela falou, financeiro, mas em outras áreas. sim, Invista, que a gente não fique pessoas medrosas, encolhidas, justificando que a gente não se move, porque eu estou olhando o tempo, eu estou fazendo planejamento, eu estou fazendo aquilo outro. Aí você está ali vários planos, mas nenhuma execução. Por quê? Só fica aguardando o ontem. Não, vai lá, se coloque na vontade do Senhor, tenha a ousadia na presença de Deus, não quebre princípios, honre a Deus, que Ele vai chegar e a parte dele Ele nunca deixa de fazer. Somos nós que às vezes queremos maquiar a nossa, né? E aí não exatamente. dá, a gente não engana Deus e a gente nem se engana, verdade seja dita. É isso. E a gente vai caminhando para o final, né? O verso 7 e 8 aqui ele já vem falando, né, da juventude, que a juventude ela é efêmera, né? É transitória, né? É passageira. A nossa vida é feita de ciclos. É claro que a juventude ela traz consigo luz, energia, né? Mas a gente precisa saber que isso vai passar, né? E que virão outros ciclos, né? A gente precisa. é, é, eu sempre falo isso com o pessoal, eu falo assim, a gente precisa viver plenitude de Deus em todos os ciclos da nossa vida, né? Então, ser jovem é maravilhoso, e Sim. aí ser velho é horroroso? Não, tô caminhando para esse negócio, tô achando legal, né? Então a gente precisa estar pronto para mudar de ciclo, sabe? A vida é feita de ciclos e nem sempre essa coisa dos ciclos a gente está falando de idade, né? Sim, Então não, a e gente está mais ainda, preparado. o que ele também nos traz é essa responsabilidade. Sabendo que o ciclo da juventude vai passar, o que eu plantar na juventude vai ser o que eu vou A colher gente mais à volta frente. para a semeadura, exatamente. Sim. Então, ele né, indo para o versículo 9 vem dizendo: alegre-se na sua mocidade, né?
o seu coração dê muita alegria nos dias da sua juventude. Uau! Seus caminhos, ver os caminhos que satisfazem, né, agradam aos seus olhos. Parece que aí é o. Parece que você está falando do ditado do mundo atual. Maravilha. Se te faz bem, realiza. Faça, cumpra o Não, desejo do teu coração. Não, mas ele dá uma continuidade, né? exatamente. Porém, de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Tem Faça tudo. tem uma versão que fala trará julgamento, que assusta mais, né? Trazer ali a responsabilidade ainda com maior profundidade. Então a gente precisa chegar e saber que de todas as coisas nós daremos conta. Exatamente. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma velhice não agradável, não é por causa do governo, não é por causa disso, daquilo, é porque na juventude não soube realmente Exatamente. aproveitar, não soube fazer esse investimento, não soube olhar os momentos que tinha tanta energia para investir essa energia em algo que ia arredondar no futuro dela. Então a gente precisa ter a sabedoria do alto. Não podemos confiar em nós mesmos, na fugacidade, nessa energia, né, da juventude. Eu quero fazer tudo e nenhum investimento. A gente vê pessoas que, às vezes, vai estar perdendo o seu tempo de juventude. Que seja hoje, né, na frente de uma Netflix da vida. Porque tem coisa que não é pecado, mas é tolo. Você não está estudando, você poderia estar estudando uma outra língua. Não, mas você vira à noite vendo Netflix, Vendo a série sério. XYZ. Então isso é tolice. Você não está aproveitando de verdade. Você está desperdiçando. E aí quando vier a Não está nem conta, semeando, né? Esse aí não está nem semeando. exatamente. Então quando vier a conta, você vai estar ali no vermelho. Então, a Bíblia é muito linda porque ela não fica nos tolindo, mas ela também nos alerta. Então, tipo assim, aproveita. Você quer aproveitar? Aproveita. Vai. Vai lá. Só Mas vai. lembre, mas lembre que vai ter uma consequência. Daquilo que você fizer de bom, coisas boas virão de lá. Daquilo que você fizer que não é Exatamente. bom, também vai vir as consequências. Não tem como. Eu lembrei de um louvor da Marcela Thaís Louvor, né? Vamos dizer que também, porque é uma poesia, que eu não lembro agora qual é o nome do louvor, mas ela começava dizendo assim, né? Minha mãe me disse: faça tudo o que quiser, só não deixe Deus triste e não perca sua fé. Então eu percebi que eu não preciso do pecado para ser feliz. Pelo contrário, uma lista para a vida eu escrevi e de tão comprida eu não fiz nem metade ainda. Aí ela começa a dizer: enchi a cara de sorrisos e a minha vida de amigos. Ela vai pegando, né, fazendo, parafraseando alguns ditados que são do mundo, mas para colocar Cristo ali. Porque o mundo diz: enche a cara o quê? De bebida. Não. Enchi minha cara de sorriso e a minha vida de amigos. Pulei da ponte que nos separava, no mar do esquecimento, afoguei as mágoas. Não afoguei as mágoas, né, na cachaça, na loucura, Exatamente. nas drogas, mas eu joguei no mar do esquecimento, eu lancei fora. E aí esse louvor vai falando sobre isso. Você não me lembra moderna, moda antiga? Não, depois eu coloco aí lá na Louvor. legenda qual vai Já ser não esse. Mas é conheço. muito bom que vai trazendo essa perspectiva. A gente tem muita coisa para fazer na nossa juventude. Na verdade, o que a gente não pode é uma lista muito menor, muito pequena. E mais uma Exatamente. vez, é a lista pequena que não é para nos tolir, mas é para nos Nos proteger. proteger. É o cinto de segurança. Você só tem que botar o cinto de segurança. Vai no carro e a viagem longa, bonita, né? Curte a paisagem, bota uma Olha pela música. janela. Vai ser feliz nessa viagem, você só precisa botar o cinto. Então para de ficar Exatamente. reclamando só do cinto, focando no cinto, quando na verdade tem muito mais para você aproveitar, né? É essa a perspectiva. Essa alegria que a juventude traz, né, não pode ser uma licença para viver irresponsavelmente, né? Uhum. A gente precisa viver com responsabilidade, né? Eu falo isso, eu ensino isso desde sempre para as minhas filhas e é, a gente precisa viver com responsabilidade, porque tudo que a gente fizer vai ter consequência, todas as coisas. Então, eu não posso esperar plantar aqui morango e colher abacaxi, não, não vai dar, não vai dar. Então, eu preciso também ter consciência do que eu estou plantando, porque dessa forma eu vou saber lá na frente, quando eu estiver colhendo os frutos ruins daquilo que eu plantei Sim, aqui, eu não ficar culpando Deus. Olha, sim. olha quanta injustiça acontecendo na minha vida. Olha aí o que Deus tinha para mim. Não, querido, foi você que plantou.
né? Sim, Existem consequências, e isso vai depender daquilo que você planta também, que são... você passa mais rapidamente, agora existem consequências que duram muito. sim, E nós temos um Deus justo que nos perdoa de toda iniquidade, mas que não retira a consequência daquilo que nós escolhemos fazer. sim, Porque é isso que vai nos ensinar. Eu falo isso para os meus filhos, imagina se nenhum ato, por exemplo, você fez, não estudou para a prova e tirou uma nota ruim. Você vai precisar deixar de sair um pouco, né? Você, queria ir numa festa. Não, não vai nessa festa. Por quê? Porque sua nota foi ruim. Você precisa saber que você ficou em casa porque sua nota foi ruim, porque você teve tempo, você poderia ter estudado. sim. Então, isso é ter consciência daquilo que plantou. Eu não estudei. Eu estou em casa hoje, então meus amigos estão todos na festa, no aniversário. Eu não pude ir, porque eu não estudei. A culpa foi sua. Foi você quem escolheu. A escolha foi sua. Nem é culpa, não é nem uma questão de culpa. A escolha foi sua. Uhum. Então você escolheu aquilo num momento e agora você está vivendo um momento de consequência. Então, um pai, quando ele está ensinando o filho, uma mãe, quando está ensinando o filho, precisa dizer por que é, né? O filho ele precisa entender. E Deus, ele nos explica, né? Ele é tão bom que ele nos explica. É só a gente estar atento, né? Para Sim, entender o que ele está falando. Eu estou passando por isso porque Deus quer que eu aprenda algo nisso. Eu escolhi algo errado e isso gerou consequências e eu agora aprendo com isso. Eu não vou escolher errado de novo e eu vou ensinar uhum. a outras pessoas que escolhas erradas trazem consequências ruins, escolhas corretas trazem boas consequências, né? Vão me fazer colher bons frutos. Sim. Então a gente não pode achar que vai dar tudo certo porque eu quero. Não. Vai Exatamente. dar tudo certo Exatamente. porque eu cumpro princípios da palavra de Deus. Né? Então que a gente faça isso, né? A Bíblia, ela nos estimula. Viva, viva bem. Mas não esqueça, Viva com Deus vai responsabilidade. chegar e vai trazer depois a conta. O garçom vai te Exatamente. entregar a conta e aí você tem que saber se vai conseguir pagar esse boleto. Pois Não é, tem como fugir da conta. pois é. Vai chegar e vai ter as consequências. Então que a gente possa aproveitar de verdade. Você quer chegar e falar mais alguma coisa desse final? Que eu vou passar para abrir para as perguntas, né? Para o pessoal. E depois Só para a nossa oração ainda final. Só finalizando, ali no verso 10, quando ele fala de sentimentos, né, que a gente não deveria, né, ficar guardando, né, ali na juventude, porque isso, na juventude, a gente está falando de juventude porque ele usa essa palavra juventude, mas são Uhum. sentimentos que a gente não deve ficar guardando, porque eles comprometem todo o restante da jornada. Né? Então, Sim. como você disse, né, a Bíblia especificamente o capítulo que nós estamos aqui discorrendo, nos ensina a ter coragem, a aproveitar oportunidades, a até criar oportunidades, né? Tudo isso baseado em Deus, em princípios bíblicos, com muita responsabilidade, né? Depositando em Deus toda a nossa confiança, Sim. depositando em Deus, né, toda a nossa esperança, tendo fé, né, vivendo responsavelmente tudo que ele tem para nós viver e o que ele tem para nós é plenitude, né? Aleluia. E tem muita gente hoje que não está vivendo plenitude de Deus porque tá abrindo mão de princípios, está, sabe, deixando passar certas coisas, está deixando passar a oportunidade. Deus, ele Sim. não vai fazer o que é para nós fazermos, né? A gente já sabe disso. Deus, ele faz o que é sobrenatural, o que eu não posso fazer, né? O que eu posso Sim. fazer, ele me dá condições para fazer. Mas Uhum. ele vai agir no sobrenatural, porque ele é um Deus sobrenatural. Sim. Né? Ele não é um Deus natural, ele é um Deus sobrenatural, de coisas sobrenaturais, de ações sobrenaturais. Então, eu preciso fazer a minha parte.
né, com responsabilidade, confiando nele, baseado em princípios bíblicos, e eu creio, né, deixando o controle nas mãos dele, porque nós não sabemos controlar coisa alguma, eu Uhum. creio que aí nós vamos viver plenitude de Deus, sim, em todas as áreas, em todos os ciclos, né, em todo o tempo, nós vamos ver plenitude de Deus. Vamos nos sentir pleno. O que é isso, pastora? Sentir pleno é o quê? É não sentir que te falta nada, porque Deus preenche todos os espaços no teu ser, né? Você se alegra quando você abre a janela assim, o dia está chuvoso, cinza, e você tinha planejado ir à praia. E aí Uhum. você pensa, nossa, está chovendo, o que a gente pode fazer hoje no dia de chuva? Sabe, Sim. Deus tem para a gente dias chuvosos, dias ensolarados, nós precisamos, com a plenitude, vivendo a plenitude de Deus, nós vamos aproveitar todos os dias. Glória a Deus. E você falando sobre, né, aproveitar todos os dias me fez lembrar, né? A gente vai lembrando a Bíblia. É, Romanos 8:28, que a gente tanto fala, né? exatamente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Exatamente. mas não para por aí, que são chamados segundo o seu Exatamente. propósito. Então, Segundo os propósitos dele. exatamente. Então, todas as coisas, e todas é todas mesmo, inclusive o dia mau, né? Não Exato. são todas o dia bom. E que bom que até o dia mau vai cooperar pro nosso bem, vai nos ensinar alguma coisa. A gente só tem que esperar para tirar algo dali. Eu conto já, contei 200 vezes e mais um pouquinho esse testemunho lá na igreja. Eu nem ia contar ele aqui. Quando eu estava lendo, eu pensei em contar, mas parecia que não tinha contexto agora. Aí veio esse final você chegando e falando. Então talvez isso vá agregar na vida de alguém. Talvez não. Vai com certeza, porque é um testemunho daquilo que Deus fez. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Porque eu sou jovem agora há mais tempo. Mas quando eu deveria estar, sei lá, com 20 anos, algo assim. Logo ontem, né? Eu tô com 22. Claro, isso. Mas então, eu fui viajar pela primeira vez sozinha. Não tinha amigo, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada. Eu fui no congresso, né, do curso que eu fiz da faculdade de arquivologia. Eu estava indo para o Espírito Santo e ia sozinha. E então, o meu pai, eu fui para. Nesse dia, tinha uma amiga que ia se batizar e eu ia pegar o ônibus da meia-noite. Então, eu falei: dá tempo de eu ir no batismo dela, às 7 da noite. Saio de lá às 9 horas, vou para a rodoviária e dá tempo de sobra para chegar eu ir para viajar. Mas, eu vou levar uma mala gigante para a igreja? Não, eu levo depois. Aí o meu pai falou: não, pode deixar que eu levo para você lá no, na rodoviária, ainda me despeço e tudo mais. Perfeito, meu pai não se atrasava, era pontual, tudo certinho. Nesse dia, lá fui eu para a rodoviária. Cadê meu pai? Ligava, não conseguia atender. Enfim, deu todo o bolo possível. Cheguei lá, deve ter chegado mais 10 horas. Então tinha 2 horas para ele chegar com a mala. Na verdade, 1 hora e meia, né? Pra gente ficar tão em cima da hora. Por fim, passou todo o tempo. Eu ligava pro meu pai: estou chegando. E tudo foi acontecendo até que deu o horário de entrar no ônibus. E cadê a mala? Cadê meu pai com a mala? Não tinha. Meu pai não chegou. E aí eu fiquei naquele impasse. Eu viajo sem a mala, e a mala vai depois. Eu viajo agora, o que eu faço? Eu desisto. E aquela vontade de desistir, já porque eu tinha combinado de fazer a viagem com as amigas. Todas desistiram e no final eu fiquei ali sozinha. E eu consegui ficar na casa de uma menina que era líder dos estudantes lá no Espírito Santo. Então eu ficar na casa de uma pessoa que eu não conhecia. Estava em oração, porque eu vou para uma outra cidade, para uma casa de uma pessoa que eu não conheço. Jesus tem misericórdia. Por fim, veio exatamente esse versículo na minha mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porque eu lembrei: Senhor, eu orei para fazer essa viagem. Eu não simplesmente vou, bora. Não. Eu orei. E tudo estava indo muito bem, porque até conseguir essa casa grátis lá no Espírito Santo foi de Deus. Senhor que eu orei, então eu creio que tem um propósito. Não sei como, mas eu não ter levado essa mala vai cooperar para o meu bem de alguma forma. Eu entrei no ônibus. Pensa uma pessoa dura no ônibus. O ônibus era maravilhoso, acolchoado, jogava para trás.
Eu fiquei a primeira meia hora só ministrando, tipo assim, acredita, Suzana, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí meu pai me ligou, eu tô aqui, eu vi o ônibus ir embora. Eu falei, pai, desapega agora, manda essa mala amanhã e para alguma coisa isso vai cooperar para o meu bem. Né? E resumindo muito a história, cheguei lá, no dia que eu cheguei no dia seguinte, né, de manhã, e já teria o congresso. Se eu tivesse com a mala, eu não teria como ir logo para o primeiro momento do congresso, porque eu teria que deixar a mala na casa da menina. Eu descobri que a casa da menina era, vamos dar um exemplo aqui, né, que eu moro aqui em Riachuelo e o pessoal mora lá em Campo Grande. E o congresso era como se fosse em Riachuelo. Então pensa na distância, eu numa cidade num estado que eu não conheço nada. Então eu ia nem pegar o primeiro dia e talvez nem o segundo só nesse rolo todo. Então já cooperou nesse sentido para o meu bem. Quando eu cheguei lá na fila do congresso, encontrei uma amiga que era da mesma faculdade que eu e que viajou e a gente não se comunicou na época. Então lá na fila encontrei ela. Ficamos conversando e tal. Na hora do almoço, ela, você vai almoçar onde? Eu falei, eu vou pagar aqui algum almoço e almoçar por aqui mesmo. Ela, eu tô na casa dos meus tios. E tudo mais. Eu falei, então eu te espero até o seu tio vir te buscar. A gente continua conversando mais um pouquinho. Ainda tentando resumir mais um pouco, né? Porque são muitos detalhes. Chegou esse tio dela quando me encontrou, falou, você tá onde? Você ficou por onde? Começou a perguntar, muito simpático, muito feliz. Eu falei, não, eu vou almoçar por aqui mesmo e depois voltar. Ele, não, almoça lá em casa. E aí fui almoçar na casa deles. No processo, onde é que você tá? Cadê sua mala? Contei toda a história para eles. Enquanto eu estava na mesa, e a casa deles era pertinho, dava para ir a pé pro local onde era o congresso. Aí, sento na mesa, aquele banquete, família maravilhosa. Conforme eu estou comendo, o casal sai. E eu continuo conversando com a minha amiga. Daqui a pouco o casal volta. E aí, o pessoal chega e pergunta, assim, desculpa eu me meter, mas você aceitaria ficar na nossa casa? Porque onde você vai é muito longe. Vai ficar muito ruim para você. E aí amanhã a gente vai lá, te ajuda, pega a sua mala. Aqui você usa a roupa da Célia, não sei o quê. Traduzindo, né? Para quem cooperou eu não ter levado a mala? Eu fiquei numa casa que era do lado, eu fiquei numa casa de família, não fiquei num local que ia ter vários estudantes. Exatamente. E tudo foi maravilhoso. A família me acolheu, fiquei com a minha amiga, a gente passeou pela cidade, eu curti, eu não fiquei naquela ansiedade que eu estava com receio, né, de ir para como é que se diz, né? O negócio só tem estudante, tem pegação, tem bebida, tem loucura. E eu ia ter que ficar ali, né, desviando de tudo isso. E Deus fez com que cooperasse para o meu bem, me fez ter confiança nele, porque o meu relacionamento com ele ainda se estreitou mais, porque foi o momento de botar a palavra que eu ouvi para viver. Não é agora só na teoria, eu vou viver. E vou viver como? Confiando. Confiar. E eu confiei e Deus foi lá, fez todas as coisas. Eu sempre conto esse testemunho de eu vivenciei. A palavra, né, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até viajar sem mala cooperou para o meu bem. Então, eu não sei, ainda temos 5 pessoas aqui nessa live. Eu não sei qual é a situação que você está passando, que você olha e diz, não faz o menor sentido eu passar por isso. Não, não bate essa história. Isso daí não era para estar acontecendo. Eu planejei, eu fiz tudo certo e parece estar fora do controle. Você precisa lembrar do que a palavra diz, que tudo coopera para o seu bem. Até essa falta de controle sua. Não é falta de controle de Deus. Ele vai fazer com que isso coopere para o seu bem e mais. Porque o versículo continua e isso faz toda a diferença. Não é cooperar para o seu bem somente material e circunstancial. Coopera para o seu bem. Para que você seja... Qual é o principal propósito de Deus nas nossas vidas? Que a gente seja parecido com Jesus. O propósito, todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos parecidos com Jesus. Então, essa situação que tira você do controle faz com que você venha ter que exercitar sua paciência, o seu domínio próprio, que você tenha que exercitar tantas coisas que às vezes estão guardadinho, mas aí é o momento de você não ir para a sua carne, mas ir para o espírito e sair dessa situação não como uma pessoa descontrolada, uma pessoa que é explosiva, mas uma pessoa que tem o caráter de Cristo, uma pessoa que ouve a voz de Deus e que vive de maneira realmente prudente e sábia. Então, que você receba essa palavra no nome de Jesus e que você saia de todas as situações. Saiba que em tudo Deus vai fazer cooperar para o seu bem.
Mas a pergunta é, você se permite isso? Se permita sair de toda a situação, não como um derrotado ou só olhando para o dia mal, mas se permita sair desse lugar, sabendo que você vai ficar mais parecido com Jesus. E isso é maravilhoso. Isso muda tudo. Isso nos dá força. Imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança é isso, é ter o caráter dele. Isso mesmo. Então, glória a Deus. Era só para finalizar, né? Valeu ainda um testemunho nesse final. Sim. Glória a Deus. Fica mais uma vez à vontade para agradecer as pessoas. E, na verdade, também eu tinha colocado nesse final da gente chegar e quem tivesse alguma pergunta, poder colocar a sua pergunta aí. Então, queridos, aproveite esse momento. Eu vou beber uma água. A pastora Elaine também vai beber uma aguinha ali. E se você tiver alguma pergunta, aproveite para colocar aí. Se não tiver, a gente vai finalizar com oração também. Então, fica à vontade. Vou dar um segundo aí para a gente só beber uma água. E você, que ainda está aí, fica à vontade para escrever e tirar alguma dúvida que você possa ter. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Então, ó, já estou vendo aqui Janete, muitas pessoas presentes. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até agora, tá bom? Abençoe também ricamente aqueles que nos ouvirão mais tarde. Estou vendo que não tem nenhuma dúvida, não colocaram nada. Então, se tiver depois lá no YouTube, você deixa a sua dúvida, a gente responde também. Mas nesse momento vamos então finalizar aqui com uma palavra de oração. Mas antes de orar, eu quero ainda dar a palavra mais uma vez para você, querida pastora Elaine, para agradecer aos membros da sua igreja, né, deixar uma palavra também daquilo que o Espírito Santo direcionou no teu coração. Amém, queridos. Eu quero agradecer, tem uma galera que ficou aí até o final, e a gente falou a beça, né? A gente não está mais trabalhando junto, então essa história de live aí a gente aproveitou. Esses eram os nossos encontros no trabalho, né? O nosso dia a dia era basicamente falando de Jesus, né? Graças a Deus. E eu quero agradecer o pessoal lá da igreja, agradecer. Pastor Anderson, que entrou aí que eu vi, Pastor Anderson, eu vou assistir amanhã, né? Vai ser o último capítulo. O nosso vai ser ainda na sexta-feira. Vai ser amanhã não, sexta-feira. Não. Eu tô com a data errada, né? Sexta. Amém, Isso. mas tô lá. E agradecer a você, Suzana, que é tão generosa, né? Você é tão amiga, gentil, são muitos adjetivos que eu tenho para você de verdade. Você é uma mulher de Deus. E ontem a gente se falou, né? E eu falei para você que eu sinto muito não ter mais esse convívio diário, né, com você, mas eu agradeço a Deus porque Ele nos apresentou e Deus ele une propósitos, né? E eu creio que Ele tem estreitado isso mesmo à distância e é louco, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Eu quero muito te agradecer e desejar que o Senhor ele te abençoe, mais uma vez desejar, né? Que o Senhor te abençoe em todas as áreas da sua vida. Amém. Amém. Não, eu já estou aqui quase chorando, porque é só lembrar das nossas muitas conversas, dias maravilhosos. Eu quero honrar também o local que eu estou agora, é uma bênção, muitas pessoas queridas, mas eu também. Mas pode deixar, o Andaraí ainda é o favorito. O pessoal de Ipanema não ouve essa parte, não. Mas brincadeiras à parte, realmente, Deus ele tem uma estação para todas as coisas, né? E a estação que eu estive ali no Andaraí, graças a Deus, foi de bênçãos, foi um momento de estarmos ali unidos e que bom poder estar falando a mesma linguagem, poder, né, estar crescendo, e é isso, né? A gente leva para a vida mesmo, a gente continua essa amizade, não nos vemos todos os dias, mas que bom que nos dias certos a gente sabe que pode contar uma com a outra em oração. Então também agradeço às pessoas da sua igreja que já estão no meu coração. Então, queridos e amados irmãos da igreja da pastora Elaine, aí Nova Catedral em Campo Grande, que Deus abençoe vocês ricamente. Já me sinto da família aí de todos. E quero também agradecer aos meus amados irmãos da Nova Vida do Riachuelo que entraram, que vão assistir mais um pouco adiante, e a todos aqueles que têm acompanhado essa live. E quero agradecer muito a você pela disponibilidade. Conforme eu tenho falado, assim, eu fiz o planejamento, né? Eu orei Deus a quem eu convido, e todas as pessoas que eu convidei imediatamente aceitaram.
E eu sei que todas as pessoas tinham muitos compromissos para poder chegar e conseguir ou não conciliar as suas agendas, mas Deus permitiu que assim conciliassem, pudessem estar aqui e agregassem muito e edificassem com certeza a minha vida, como edificou a sua ao preparar, e edificar a vida das outras pessoas que ouvirão ao longo desse momento que vai ficar ainda no YouTube, ainda para muitas outras vidas alcançarem. A gente está lançando as sementes, na verdade. Amém. Lançamos o pão, fomos lá, estamos Exatamente. aqui, mas com certeza é o Senhor que vai dar o crescimento, é o Senhor que vai chegar e vai fazer com que vidas sejam alcançadas. E nesse propósito, a gente vai finalizar aqui com essa oração, Amém. com um propósito daquilo que Deus irá fazer. E é claro, eu vou dar a palavra, né, à querida pastora Elaine, que possa estar fazendo essa oração, possa estar ministrando sobre essas vidas que estão na live conosco agora e que ouvirão mais adiante. Fica à vontade, Deus Amém. abençoe. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela oportunidade. Senhor, nós nos sentimos honrados porque o Senhor nos permite, Pai, falar do teu amor para outras pessoas, porque o Senhor nos permite, Pai, lançar sementes, Senhor. E o desejo do nosso coração é que o Senhor venha frutificar, meu Deus. Pai, alcance, Senhor, as vidas que estão assistindo agora, alcance as vidas que vão assistir depois, Senhor, e frutifica, Pai, na vida dessas pessoas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que vocês sejam rica e abundantemente abençoados, queridos. Mais uma vez, o meu agradecimento à querida pastora Elaine, amiga, né? Melhor do que, né? É pastora, cuida de vidas, mas também é amiga, é próxima. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua família também, né? Cada um dos seus Amém. familiares, sua família abençoada, né? Que Deus continue rica e abundantemente abençoando, porque não é só você generoso, eles também são generosos em muitas áreas, então sempre estão aí lado a lado. Que Deus abençoe a cada um deles. E vocês, queridos, mais uma vez que ficaram aqui nessa live, mais uma vez, obrigada. Depois não deixe de assistir, de enviar para outras pessoas também, vai estar lá no YouTube. Eu vou colocar, né, nos stories, depois o link. Não vai sair hoje, vai até baixar isso daqui é um tempinho, então amanhã vai estar. E aí a pastora Elaine também vai compartilhar, aqueles que entraram aqui através do perfil dela, vão poder acompanhar lá pelo perfil dela, mas não deixem de rever e de enviar para outras pessoas. E antes que eu esqueça, né, porque ontem eu acabei esquecendo, vamos tirar nossa foto final que vai servir ali depois para a gente divulgar a nossa live. Preparada? Posso tirar? Sim. Então, glória a Deus. Então, queridos, mais uma vez, um Deus grande abençoe beijo a a todos. todos. E Deus abençoe, querida. Tchau. Tchau, meu bem.